Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, de privilégio nessa noite poder ministrar a palavra do Senhor. Queridos, abrimos as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Glória a Deus, foi onde Deus me trouxe algo. Primeira vez que eu prego depois que meus filhos nasceram, né? Daniel. Deus está nesse negócio, hein? Glória a Deus. Todos encontraram? Com a sua Bíblia aberta, vamos orar, querido? Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor, que é santa, que é eficaz, ó Deus. Que é verdade nas nossas vidas, ó Pai. Deus querido, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, ministra os nossos corações. Senhor, derrama do céu, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Pai querido, eu quero nesta hora, Senhor, confessar ao Senhor que eu nada tenho, Pai, que eu nada sou, Pai. Por isso, nesta hora, eu me disponho na Tua presença, Senhor, para que eu seja, Senhor, um canal de bênçãos, ó Deus. Pai querido, que o Teu nome, Senhor, ele seja glorificado e exaltado nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Ensina-nos um pouco mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, diz assim a palavra do Senhor. Daniel 1, verso 1. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou as penas, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas, alguns jovens de família do rei e também de famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escribas dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. As penas que lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e a bebida que o rei dava. Por isso, foi pedir às penas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que apenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. E as penas tinham medo do que o rei fosse dizer a Daniel. Foi o rei, o meu senhor, que resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda que as penas haviam encarregado de cuidar deles, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. E no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido pela palavra. Queridos, eu queria trazer algo sucinto e bem rápido aqui para os irmãos. Essa tarde interessante. Deus tinha me dado uma palavra e por conta do dia a dia, a gente tem, né, ali muita tribulação, muita coisa para fazer e tal. E confesso aos irmãos, acabou a luz na loja. Acabou a luz na loja e ali por 2 horas, por conta da chuva e tal, acabou ali a luz da loja.
E ali eu fiquei quieto, ali no meu lugar, porque eu não tinha como fazer nada. E o Senhor foi ministrando, foi me dando. E eu normalmente eu não escrevo nada, mas Deus me deu que eu escrevesse. Deus me entregou ali algo e que eu escrevesse. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor me deu. A Bíblia fala, queridos, aqui da invasão de um rei, Nabucodonosor, na terra de Israel. E ali Deus permitiu algumas coisas que Nabucodonosor fizesse. Pegasse alguns elementos ali do templo do Senhor e levasse para um templo que é de um outro Deus. E algumas coisas ali começaram a me chamar a atenção, porque eu falei, caramba, como é que Deus permite algo desse jeito, né? Porque a Bíblia fala que Deus é Deus e que Ele não divide a honra dEle com ninguém, né? E aí, no desenrolar da história, você começa a entender aquilo que Deus tinha preparado e que estava preparando. Nabucodonosor era um rei muito forte. Nabucodonosor era forte ao extremo, ele tinha todo o poder naquela região. E Deus precisava tratar ele de alguma forma. E aí Deus ministrou ali, e Deus colocou, eu creio que Deus colocou ali já no coração de Nabucodonosor, que levasse alguns jovens para a terra dele. E jovens que fossem perfeitos, que não tivessem defeito nenhum, entre eles Daniel. E Daniel seria mais tarde o precursor de tudo isso, de toda a obra que Deus estaria para fazendo ali na vida de Nabucodonosor. E por algo que Daniel fez, Deus foi com ele para sempre. De toda a leitura da Bíblia, eu queria me ater no verso 8, que diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro, por comer a bebida e beber aquilo que o rei dava. Daniel, ele se propositou com isso, e ali na hora Deus se alegrou. Deus falou, é meu e não tem jeito, então vai ser com ele o meu negócio. E ali Deus deu para os israelitas, Sadraque, Mesaque e Abednego, alguns dons, e para Daniel também alguns dons, e mais o dom da interpretação, que era esse o dom que ele iria trazer da Nabucodonosor para o lado dele. Queridos, Daniel, ele optou em não se vender, em não experimentar o manjar do rei, porque ele sabia que aquela atitude dele desagradaria a Deus. E ali talvez Deus não fizesse, porque Deus não ia ter mais compromisso com ele. Deus não teria nem que fazer nada, nem que usar a vida dele para nada, porque ele resolvera comer aquilo que o rei tinha dado. A Bíblia fala que Nabucodonosor, tudo, os utensílios que ele levou para o reino, tudo que ele comia e que ele bebia, ele consagrava ao Deus dele. E por isso Daniel resolveu a não fazer esse tipo de coisa. Falou, não, eu não vou comer isso. E aí Daniel chegou ali naquele guarda do palácio e falou para ele, olha, eu queria te pedir algo. E Deus é tão grande, queridos, porque por conta de uma atitude, de uma decisão que Daniel tomou, Deus começou a trabalhar. Imagine vocês que você é segurança principal, chefe da segurança de um rei. Eu nunca vivi em monarquia, mas eu acredito que o rei deve ser uma pessoa temida. E ali Deus trabalhou no coração do Aspenas ali, e ele entendeu que Daniel precisava daquilo ali. Ele relata que mesmo com medo de morrer, ele atentou e ele atendeu ao pedido de Daniel. Daniel pediu, traga para nós, para mim e para eles três, apenas legumes e água. Apenas legumes e água. Nós não vamos comer aquilo que o rei tem nos dado. Poxa, mas vocês vão ficar mais fracos. Tal. Não, faça a prova, daqui a 10 dias você volta. E aí você veja e faça aquilo que você queira, aquilo que você tem para fazer. E eu vejo em Daniel esse momento da decisão muito importante. Eu vejo em Daniel essa vocação para ter aquilo que Deus, de entender aquilo que Deus queria da vida dele, desde o começo. Porque eu acredito, querido, que aquilo que o rei dava para beber e comer era muito melhor do que legumes e água, saborosamente falando. Deveria ter lá um churrasquinho, sei lá, alguma coisa do gênero lá, mas eles preferiram obedecer. Na verdade, quando Daniel optou em fazer esse jejum, ele nem a autorização de Deus ele não pediu, ele não orou a Deus. A Bíblia não relata que ele orou a Deus,
e falou, Deus, eu vou, nada disso. Ele, por decisão própria, ele falou, não, eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar a Deus. E ele sabia que lá na frente, ele deixaria de colher frutos, ele deixaria de testificar as grandes coisas que Deus iria fazer por conta daquela falha que ele teve ali naquele momento de comer aquilo que o Senhor, aquilo que o rei determinara ali naquela região. E disso tudo, queridos, eu consegui tirar uma lição. Vale a pena servir a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Embora nós não estejamos entendendo nada, querido, a decisão que nós, a grande maioria, que eu posso falar, porque a grande maioria aqui é membro e todos servos de Deus, aquela decisão que nós tomamos há 1, 2, 10, 20 anos atrás de aceitar e servir Jesus, foi a melhor decisão das nossas vidas. Por essa decisão, Deus ele está com a gente em tudo, querido, em tudo. Às vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Agora há pouco eu estava conversando com o Denis ali. E aí, Clebão, como é que estão as vendas lá? Denis, está parado. E queridos, verdadeiramente falando, eu não consigo entender. Eu sou servo de Deus, eu estou na frente daquele trabalho. Poxa, a loja devia estar bombando, não é? A loja devia estar vendendo muito. E não está, querido, verdadeiramente falando, não está. Não está, o mês está difícil para nós no comércio automobilístico. Mas assim, eu tomei uma decisão. Eu não quis comer o manjar dos reis. Eu quis comer legumes e beber a água que o Senhor tinha para a minha vida. E eu creio que grande coisa o Senhor fará ali naquele lugar. Eu creio dessa forma. Há um tempo atrás, eu passava por uma situação. O grupo que eu trabalho hoje tem 3 anos. E há 3 anos atrás, nós abrimos uma loja. 3 meses depois, o meu gerente foi mandado embora. Eu assumi a loja. E ali, quando a loja começou a ficar com a minha carinha, com o meu jeito de trabalhar, puseram um maçom lá para ser meu gerente. E ali, verdadeiramente falando, queridos, eu ainda não tinha os meus filhos, era só eu e a Kátia. Dava para ter largado, jogado tudo fora. Vou começar de novo, eu não aceito. Eu fiquei 6 meses, tal, levantei a loja. Poxa, agora vem um cara, queridos, o cara ficava assim o dia inteiro, ó. Aqui falando com a praia, que ele era síndico da praia, ele era síndico da onde ele mora. O cara não fazia nada, era um final de semana assim, um final de semana na loja. O outro ele ia para a praia, não estava nem aí, não estava nem aí. E aí, meu pastor sempre participou de tudo da minha vida. E ali eu era ministrado, calma, varão, Deus tem algo para você, Deus tem algo para você. E hoje, quando Deus me trouxe essa palavra, eu lembrei disso. Deus também me trouxe ao coração. Você lembra lá atrás? Que você queria jogar fora, que você queria desistir, que você queria começar de novo, ir para uma outra loja, voltar a ser vendedor, tal, começar tudo de novo, engatilhar. E Deus trouxe ao meu coração. Sábia foi a tua decisão lá atrás, de não ter querido participar do manjar do rei. De você, naquele momento, ter querido comer legumes e beber água. Porque hoje, graças a Deus, queridos, Deus me colocou no lugar de honra. O que eu acabei de dizer para os irmãos não é fácil, mas eu creio que Deus faz grandes coisas. Deus tem trazido, Deus ele tem tirado de um lugar, mas tem colocado em outro. Esses dias eu comentei, até com o próprio pastor Leandro, que a minha oração está virando reza, querido, porque eu só agradeço. Só agradeço, de onde Deus tirou, de onde Deus fez. Deus colocou ali um servo do cão para tentar me minar as forças, mas graças a Deus eu sempre fui ministrado. Deus conseguiu colocar no meu coração que a posição dele para a minha vida não era aquela que eu queria. E muitas vezes a gente erra, né, querido? Porque a gente toma uma decisão da nossa vida. Eu quero fazer e eu vou fazer. E aí é onde a gente quebra a cara. Porque a nossa vontade, querido, ela é muito menor e ela tem que ser menor nas nossas vidas do que a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nas nossas vidas, ela é perfeita e agradável. Às vezes a gente está vivendo ali aquele momento, aquele negócio de euforia, aquele tal. E eu vivo muito isso no trabalho, querido. Porque às vezes a gente encontra lá uma pessoa que começou a trabalhar tem 3 meses. Sabe, de vez ela se estruturar e tal, não sei o que, ela vai lá querer comprar um carro em 60 meses. Querido, eu sou vendedor, esse é o meu papel. Mas, né, se você for parar para analisar,
não é muito correto, né, querido? Porque você não tem estabilidade de emprego, você vai pagar um preço lá na frente. Já aconteceu lá dentro da loja, de uma mulher chegar lá desesperada, porque ela era gerente do Itaú, e ela comprou um carro e tal, e aí ela foi falar lá, e ela estava falando com outro vaso lá na loja, lá, tal, e aí ele me chamou na conversa, tal, e aí do jeito que ela estava falando, na hora ali eu entrei e falei, querida, eu percebi que ela era serva de Deus e tal, não sei o quê. Eu perguntei, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você comprou o carro, você orou a Deus? Deus te deu a permissão? Ah, não orei, porque eu achei um negócio bom, tal. Então, querida, agora você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço porque o sonho de Deus na tua vida, de repente, não é esse carro. De repente, é um carro melhor ou é um menor. De repente, não era nessa hora e nessa situação que você deveria comprar esse carro. Então, queridos, quando a gente faz algo do nosso coração, da nossa vontade, sem ter a direção de Deus, o final, com certeza, é trágico para as nossas vidas, querido. Trágico no sentido não de morte, não é nada disso. Mas a gente tem um nome com restrição. Você imagine, querido, você ter um carro, 60 meses para pagar, e aí você apertou ali, você comprou o carro e não tem dinheiro para pôr no seguro. Você não pediu autorização de Deus. Deus, naquele negócio, ele não tem compromisso nenhum com você, querido. Você foi lá, peitou, glória a Deus, estava com o nome limpo. Não tem Deus nesse negócio, querido. O banco é assim. Você tem condição, tem nome limpo, o banco aprova. Não tem Deus nesse negócio aí. Quando você ora a Deus, Deus vai te mostrar a condição diferente que Ele faria. Som. Entendeu, querido? Então, às vezes, a gente culpa a Deus, mas Deus não tem culpa dessas nossas atitudes, porque fomos nós que inventamos. Ah, não, eu vou fazer e tal. Chega ali do lado, ali, você para abastecer, um cara vem e te rouba. Você vai pagar 60 parcelas sem ter o bem, querido. Ah, eu não vou pagar, amém, seu nome vai ficar sujo. Seu nome vai ficar sujo. Porque atrás, querido, você não teve a decisão. A sua decisão foi de peitar, comprar e acabou. Você não perguntou para Deus, Deus, eu preciso de um carro, é do Senhor comprar esse carro. E eu vejo essa história de Daniel exatamente como os nossos dias no dia de hoje. Quarta-feira, quem estava aqui no final do culto, na hora da bênção apostólica, pôde presenciar ali o testemunho do Digão. O testemunho do Digão eu vejo exatamente desse jeito, querido. Um servo de Deus que estava num lugar onde era oferecido o manjar do rei, mas ele preferiu também, querido, comer legumes e beber água. E Deus exaltou, querido, Deus exaltou. Ele saiu de um lugar onde tinha maçom, macumbeiro, espírita e tal, e saiu de lá taxado como homem de Deus, como servo de Deus, deixado com a porta aberta. Isso, querido, é decisão que nós tomamos na nossa vida. Se a gente não toma a decisão certa, a gente paga um preço, querido. A gente paga um preço. A igreja de hoje, querido, tem vivido muito isso. Nós temos visto aí muita gente. Ah, Deus tem falado comigo para eu ir embora daqui. Deus tem falado comigo para eu ir para outro lugar. Amém, querido. Se Deus tem falado com você, quem sou eu para falar que não, né? Mas amém, glória a Deus. E daqui a pouco você vê a pessoa perambulando pela rua. E aí, varão, varoa, tal. Está na igreja? Não estou, querido. Aquele projeto não deu certo. Mas, querido, Deus não falou? Querido, Deus não falou com você? Não, Deus não falou, querido. Aquilo ali, na verdade, foi um momentinho de raiva, um momentinho de dor de cotovelo. A pessoa tomou a decisão. Como a gente entende que, graças a Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, quem vai duvidar de uma decisão que você toma? Ninguém pode duvidar, querido. Ninguém pode duvidar de uma decisão que eu tomo. Pastor, eu tomei a decisão de tal e foi o Espírito Santo de Deus que me conduziu a isso. O máximo que ele vai falar para mim é amém. Lá na frente, ele vai ver, varão, não sei se o Espírito Santo de Deus falou com você aquele dia, não. Porque o negócio foi estreito com você. Teve uma certa feita da minha vida, agora há pouco tempo atrás, eu falei para ele que eu queria ajudar meu irmão de sangue. E aí eu pedi um aconselhamento para ele, porque a Bíblia fala, querido, que você não tem que fazer sociedade com ímpio. Eu falei para ele, varão, eu queria ajudar meu irmão, tal. Ele falou, Vaso, faz o seguinte, toma 60% do negócio para você, porque descaracteriza a sociedade. Falei, amém, glória a Deus. Fizemos isso, eu e minha esposa.
Então, querido, só que assim, eu troquei ideia com ele, ele me aconselhou como meu pastor, e eu não pedi direção de Deus. Eu fui lá e fiz. Fui lá, eu e a Kátia, pegamos um carro, refrigeramos o carro, dei para o meu irmão trabalhar. Meu irmão trabalhou lá, sei lá, vamos colocar um ano, aí não sei exatamente. Final das contas, passa a régua, tomamos um prejuízo de 20 mil reais. Sabe por quê, querido? Porque eu resolvi peitar. Eu não tomei a decisão, eu quis comer o manjar. Eu, nessa situação, eu quis comer o manjar. Eu achei que o manjar ia ser muito bom. A gente não ia ganhar nada com isso, querido. A gente não ia ganhar nada com isso. Mas tomei a decisão errada. Tomamos um prejuízo, mas graças a Deus, Deus é na nossa vida. Esse prejuízo ele passou, Deus tem bradado, Deus tem trazido, tem nos dado muito mais, graças a Deus. Mas é decisão, querido. É decisão que a gente toma, e toma por conta da vontade própria. E aí a gente paga um preço. Daniel, nessa situação, querido, a palavra de Deus diz que ele foi honrado várias vezes por Deus. Tem um livro, tem um capítulo aqui do livro de Daniel, que é muito conhecido, que fala sobre os 3 homens da fornalha, e que eles também estavam com Daniel. E por essa decisão de também não participarem do manjar, quando eles adentraram a fornalha, o 4º homem da fornalha entrou junto com eles, querido. Porque lá atrás eles tomaram a decisão, não, nós não vamos participar disso, nós não vamos nos prostrar para a estátua de Nabucodonosor. O povo foi contra eles. Ô rei, o senhor não baixou um decreto aí, de que quem não se prostrasse seria morto? Pois é, aqueles 3 israelitas lá, eles não se prostraram. E Deus se levantou, Nabucodonosor se levantou, já conhecia o rei de Daniel, e mesmo assim ele deu autorização para que os 3 fossem jogados à fornalha. Querido, esse texto é bem conhecido, e diz a Bíblia que nem os que levaram eles na fornalha sobreviveram, de tão quente que era a fornalha. Mas os 3 saíram de lá intactos, porque eles tomaram uma decisão lá atrás de honrar o Deus deles. Mesmo numa terra estranha, mesmo num reinado estranho, onde o rei ali era Deus, eles resolveram levar a sério, levarem adiante aquilo que eles tinham se propositado. E Deus honrou a vida deles 3, Deus continuou honrando a vida de Daniel. Deus deu para eles inteligência, o saber de entender e ler o escrito deles. E para Daniel, Deus deu o dom da interpretação. E por conta da interpretação, eles não foram mortos, porque o rei mandou que matassem todos eles. E aí, quando chegou ao ouvido de Daniel que o rei tinha tomado essa decisão, Daniel quis saber o porquê. Por que tão rápida essa decisão? Disse Daniel. Porque os astrólogos, os mágicos, os videntes da época lá tentaram enganar o rei. E Daniel falou, não, peça para o rei que amanhã ele tome essa decisão. E Daniel foi ter com o pai, com Deus. E Deus revelou e entregou e interpretou aquele sonho para Daniel. E Daniel foi até o rei e falou, olha rei, aqui nesse lugar, nenhum dos teus sábios, astrólogos, ninguém vai interpretar. Porque só Deus é capaz de interpretar e te entregar aquele sonho. O Deus que eu sirvo, e não este Deus que você serve. Então tá, Daniel, me interpreta o sonho. E aí Deus usou a vida de Daniel ali, Daniel interpretou, e Daniel falou, e o rei entendeu. O rei conseguiu entender naquele momento que o Deus de Daniel era verdadeiramente Deus. Que o Deus de Daniel era o Deus que tinha que ser seguido. Mas para o rei, queridos, é complicado tomar uma decisão dessa. É complicado para o rei, naquele momento, tomar a decisão de abandonar tudo, porque ele ia ficar mal visto. O pessoal ia, poxa, mas espera aí. O rei agora bandou para o outro lado, não estou entendendo. E ele conseguiu, e ele preferiu continuar naquela condição que ele tinha, de rei, de servir ao Deus dele, de tudo ofertar e consagrar ao Deus dele. E aí Deus foi apertando.
Deus deu um outro sonho. Deus deu um outro sonho. E aí Deus deu um sonho para ele de uma grande árvore, de animais debaixo da árvore ali, comendo e bebendo. E ele se preocupou e ele quis saber sobre aquele sonho. E Deus era tão colado, queridos, com Daniel, Deus era tão lado a lado com Daniel, que você imagine, queridos, você chegar para um rei e falar: rei, o negócio é o seguinte, parceiro, aquela árvore era você, aqueles animais são os animais com quem você vai comer, aquela água e aquela lavagem é o que você vai comer. Não deve ser fácil, né? O cara pega o cara ali e fala: esquarteja, joga lá para os cachorros, faz o que você quiser. Esse cara é folgado demais, quem ele acha que ele é? Mas Deus é tão grande, tão lado a lado ali com Daniel, que nem sequer esbravejar o rei esbravejou. Daniel interpretou o sonho, e exatamente desse jeito: aquela árvore gigantesca é o teu reino, é o Senhor. E ali aqueles animais são os animais com quem você vai dividir ração. São os animais com que você vai comer lavagem, vai beber a água, até que você consiga entender algo, que só existe um Deus a ser glorificado nos céus e na terra, que não há outro Deus além do Deus que eu sirvo, e tudo é dele, tudo é para ele. E ali, querido, Deus faz um mover tão grande, e depois de alguns anos, Nabucodonosor aceita aquele Deus de Daniel. Ele declara que Daniel tem verdadeiramente o Deus. Que o Deus de Daniel é o Deus acima de todas as coisas, ele consegue entender aquilo. E Deus é tão grande que ele começa usando Daniel como prisioneiro, ele deixa Nabucodonosor invadir ali onde Daniel estava, ele pega Daniel, porque Daniel era um homem bonito, sem defeito algum, ele usa Daniel para que Daniel interprete vários sonhos. Daniel vira, por conta de tudo isso, ele vira um dos principais, tem um cargo importante dentro do reinado de Nabucodonosor, porque Deus tem algo diferente com Daniel ali. E esse algo diferente que Deus deu, querido, para Daniel, não foi porque Daniel era bonito, não tinha defeito, foi por causa de uma decisão. Foi a decisão de não se misturar com aquilo que o rei Nabucodonosor tinha ali no reinado dele. Daniel sentiu e presenciou e teve a temência de saber que em qualquer circunstância que ele passasse, Deus estaria com ele. Deus colocou os teus amigos ali, os teus parceiros, as pessoas que vieram com ele, 3 deles dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. E Deus foi com eles. Deus adentrou ali aquela fornalha, Deus tirou a atadura deles, Deus tirou eles de dentro da fornalha sem sequer ter um arranhão. E tudo isso, querido, por causa da decisão. Tudo isso porque a decisão de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego foi de ter tido com Deus uma experiência ali, de não ter negado o nome de Deus, querido. Sabe, queridos, às vezes eu vejo eu consigo trazer, na verdade, isso para dentro das nossas vidas, no nosso trabalho, porque no nosso trabalho sempre tem um cara que quer ser melhor que nós, sempre. No nosso casamento, para algumas pessoas, querido, e não aqui dessa igreja, ter mais que uma mulher é normal. E não é, querido. E não é. Quando Deus celebra um casamento, é até que a morte os separe. E Deus separou aquele varão para aquela varoa que seja carne para sempre. Então não pode ter, querido, mais que uma mulher, mais que um homem no casamento. Sabe, no trabalho você tem que ser aquela pessoa serena, querido. Você tem que ser aquela pessoa serena, porque um dia lá atrás você resolveu tomar a decisão. E essa decisão nos faz diferente de todo mundo, querido. Nós temos um mundo aí fora que não consegue aceitar, que não entende, e que ainda não tomaram essa decisão que nós tomamos, querido. A decisão de ter a Deus como Senhor e Salvador. Mesmo, querido, que a figueira ela não floresça, nós cantamos aqui, querido. Mesmo que me falte o dinheiro. A decisão que nós temos que ter no nosso coração, querido, é a decisão de participar do legume.
É a decisão, querido, de participar da água. Porque esse legumes, querido, ele vai vir de um jeito que Deus vai colocar ali no meio uma gordurinha de picanha, vai colocar ali uns negócios diferentes ali e vai nos alimentar. Esse legumes, ele vai deixar a gente bem saciável ao ponto de não ter que olhar para o prato do lado, querido. A gente tem que, dentro da igreja, querido, nós temos que tomar decisões também. E algumas vezes a gente se opõe a tomar a decisão. Sabe, a gente, infelizmente, querido, a gente fica sabendo, sabe, de algumas coisas, dentro do próprio ministério, querido. Sabe, eu queria dizer algo aqui, querido. Para quem não tem, e principalmente para quem tem ministério, querido, você se torna espelho de muitas pessoas. Você se torna espelho de muitas pessoas. Você se torna alvo. E em se tornar alvo, querida, a tua vida ela precisa ser um pouco mais santificada. Estar um pouco mais em retidão. Porque você vai ser apontado, querido. Sabe, aquela história de estar dentro da igreja dando glória a Deus, isso é fácil, querido. Isso é fácil. Todo mundo do teu lado aí levanta a mão e dá glória a Deus. Alguns um pouco mais exobertados do que o Digão lá e tal, mas amém, glória a Deus, né, meu? A loucura dele é a loucura dele e é desse jeito, querido, é desse jeito. Mas fora da igreja, querido, quando você está na frente do seu pastor, ai, pastor, a paz do Senhor, tudo bem, querido, tal, não sei o quê, amém, glória a Deus, bênção pura. Meu, você encontra a pessoa lá fora, a pessoa não te dá a paz do Senhor, querido. A pessoa não te vê, a pessoa, e se te vê também não finge que não vê. Sabe, esse testemunho, querido, de vida, é o que a gente não pode ter. Sabe, querido, o céu, ele é tomado à força. Esses dias nós fomos ministrados já algumas vezes pelo pastor Matias, e algumas coisas que ele fala, a aula dele é tremenda, querido, a aula dele é fora do comum, assim. E ele te traz, é o que eu disse aqui agora, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo conhece. Mas se ele for dar aula para nós, ele inventa algo ali que a gente não tinha visto ainda. A gente não conhecia aquilo ali. Sabe, esses dias o pastor Matias ministrou as nossas vidas, e é a mais pura verdade, querido. E isso dentro da igreja hoje está muito comum. Por essas atitudes, é que eu consigo entender aquilo que ele falou. Ele disse, querido, que está todo mundo preocupado muito com a terra. E ninguém está preocupado com o céu. Sabe, está todo mundo preocupado em viver esse oba-oba, vamos para lá, vamos para cá, vamos não sei o que e tal. Mas, querido, tem muita gente que nem orar não ora, querido. Tem muita gente que jejuar não jejua. Tem muita gente, querido, fora da posição. Fora daquilo que Deus tem, querido. E eu não estou falando do povo lá fora não, querido. Eu estou falando de dentro da igreja, querido. Eu estou falando de pessoas, querido, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Sabe, na frente da igreja, na frente do pastor, na frente do irmão, é uma bênção, tal. Quando fecha a porta da igreja, querido, é falando mal do outro. Meu, eu não gosto daquela pessoa. Eu odeio aquela pessoa. Ai, se eu pudesse aquela pessoa. Querido do céu. O pastor, cara, ele é homem de Deus, ele é pastor, ele é servo. Eu conheço a vida dos meus pastores. Mas, querido, algo eu preciso te dizer. A decisão de povoar o céu, ela tem que ser tua. Ela tem que ser tua. Se você pedir uma oração para os meus pastores, eles orarão. Se você pedir uma visita no hospital, num leito de morte para os meus pastores, eles irão. Mas, querido, para o céu eles não vão levar você, não. Para o céu eles não vão te levar, querido. E o céu, querido, tem que ser a nossa decisão. A nossa decisão maior, querido, tem que ser, querido, povoar o céu. Porque, querido, verdadeiramente, eu vivi no mundo. Eu vivi no mundo. E eu sei, querido, que, como eu disse agora há pouco aqui, o manjar do rei, ele é mais gostoso do que o legume, só o legume. O mundo te oferece muitas coisas, querido. Muitas coisas. Da qual aqui dentro, não é que nós somos proibidos, nós não somos proibidos a nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nas nossas vidas. E o trabalhar nas nossas vidas, ele vai eliminando um monte de coisa. Poxa, aquilo lá não era legal que eu fazia. E a gente deixa de fazer. Não é nada disso, querido, não é nada disso.
o que faz a diferença da gente e do povo lá fora é que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e que nos batizamos, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Porque quando lá atrás eu bebia cerveja, graças a Deus não mais, mas se eu pegar um copo de cerveja, o Espírito Santo de Deus vai dar um tapa na minha mão. Porque Ele me convenceu que aquilo ali não é mais para mim. Ele me converteu dos meus maus caminhos. E hoje Ele me trouxe para cá. Mas sabe por quê, querido? A Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e você há contigo. Mas se você não abrir a porta, eu vou embora e saio fora. Porque, sabe por quê, querido? Porque você ainda não está pronto. Você ainda não tomou a decisão de deixar o Senhor Jesus entrar na tua vida e mudar a história da tua vida. E, queridos, eu queria nessa noite, querido, deixar algo para você. Tomar a decisão, querido, de andar com Deus. Tomar a decisão de ter Deus como soberano nas nossas vidas, faz toda a diferença. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. A Bíblia, querido, ela nada mais é do que a vida de Jesus na terra. Jesus que viveu pelos 33 anos, e que quando ele completou os 30 anos, ele foi para ser verdadeiramente Jesus Cristo, Filho de Deus. E os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, ele está relatado na Bíblia. E foi por isso que ele disse, no mundo você vai ter aflição. Porque o Senhor Jesus, mesmo conhecendo, mesmo ele sabendo que ele era Jesus, que ele era Rei dos Reis, que ele era Filho de Deus, que ele podia todas as coisas, ele foi perseguido. Ele foi perseguido, ele não morreu de uma morte natural. Ele foi crucificado, que naquela época era a pior que tinha, era a morte de crucificação. Então por isso que ele disse que no mundo você vai ter aflição. Mas, querido, valeu a pena, ele teve um bom ânimo. Ele teve bom ânimo. E ele venceu o mundo. E o negócio é tão grande, querido, é tão tamanha a forma desse amor, que naquele ato da cruz, Deus resolveu entregar o Senhor Jesus ali, para que todos que nele crescem, não perecessem. Deus entregou algo ali, porque era a decisão de Deus. Deus precisava fazer aquilo ali, para que nós crescêssemos, que viria alguém, e que nos levaria para morar, num lugar que a Bíblia descreve de algumas formas, mas eu verdadeiramente acho que é muito mais bonito do que tudo aquilo. Ruas de ouro, eu acho que é muito mais bonito do que aquilo, querido. Eu acho que nós teremos a oportunidade, nós vamos ter, eu creio em nome de Jesus, a oportunidade de viver tudo isso. Isso, querido, por conta de uma decisão. A decisão de ter servido a Deus. A decisão de ter deixado para trás um velho homem, de ter deixado aquilo que nós fizemos lá atrás, para trás de verdade. Porque, querido, tem que ter tido de nós essa decisão de verdade. Ah, eu vou aceitar Jesus, eu vou lá porque o amigo está indo lá e tal, meu amigo que me levava para Gandaia está indo lá e tal, então agora eu vou para lá também. Querido, não faça isso não, porque o céu, querido, ele depende de você. Você ir morar na Nova Canaã depende de você. A decisão tem que ser tua, querido. Tem que ser tua. Eu não posso, querido, escolher, ó, o pastor Leandro, a pastora Vanusa, o pastor Arlindo, tal, vai morar no céu comigo. Não posso, querido. Essa decisão de morar no céu, de contemplar tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, de estar ali diante da glória de Deus, junto ali com os querubins, com os serafins, dando glória, 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 não se preocupando mais com o horário, não se preocupando mais com a roupa que nós vamos vestir, se está cheiroso ou se não está. Querido, depende única e exclusivamente da gente. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu queria orar com a igreja nesta hora. Você pode curvar a sua fonte nesta hora, querido, em nome de Jesus.
mesmo sentado, querido, reflita, querido, na decisão que você tomou, na decisão que um dia você teve a oportunidade de ter, decisão que você teve a oportunidade de tomar. Querido, mais uma vez tomada essa decisão, entenda, ela não te credencia para a vida eterna. Se alguém te disse, querido, que uma vez eu tomada a decisão, eu estava salvo, é mentira, querido. O céu, ele é tomado à força. E o nosso chegar no céu, Senhor, depende do nosso dia a dia. Eu não posso agradar a Deus hoje e desagradar a Deus amanhã. Isso não vai me credenciar ao céu. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Deus querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de ministrar a Tua palavra nesta noite, Deus. De Deus querido, de ter podido entender, ó Pai, aquilo que o Senhor teve para o meu coração nesta noite, Senhor. Obrigado a Deus, porque há 11 anos atrás eu pude tomar essa decisão, Senhor. Deus querido, obrigado mais ainda, Senhor, porque eu não olhei para trás, querido. Eu não me arrependi, Deus querido, de nenhum minuto, Senhor, de ter tomado essa decisão. Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa trazer aos nossos corações, ó Pai, a diferença, Deus querido, de mesmo, Pai, passando por tribulações, ó Deus, Senhor, comer aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que quando o Senhor tirou o povo do Egito, Senhor, até, Deus querido, que o Senhor entregasse, Senhor, a terra prometida, Pai. Ó Pai, o Senhor manteve eles ali, Senhor, com o Teu maná. Deus querido, é do Teu maná que nós precisamos, Senhor. Porque, Senhor, toda vez que nós recebemos do Teu maná, Pai querido, mesmo não entendendo, Deus, nós entendemos, ó Pai, e sabemos que ali o Senhor está conosco. Nesta noite, Senhor, Pai querido, nos traz a revelação e o entendimento, Senhor, da decisão que nós tomamos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por este privilégio. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aplauda ao Senhor, querido, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé. Oh, glória. Agradecemos a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite, cada um que visitou esta casa nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, pela nossa vontade, depois daquela chuvinha. Eita, que ficar lá em casa era bom, mas o Senhor disse, bom é estar na minha casa. Por isso nós louvamos ao Senhor. E nesta oportunidade, irmãos, eu quero dizer à igreja, se tem alguém no nosso meio que gostaria, sentiu no seu coração o desejo de se entregar para Jesus nesta noite, dê um sinal, levanta a tua mão, nós iremos orar por você. E tenha certeza de uma coisa, a sua vida será transformada. Se tem alguém no nosso meio que queira se reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão, nós vamos estar orando por você. Não perca a oportunidade, a palavra veio direta ao nosso coração. A escolha certa. Se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus, sair daqui com uma nova identidade, você entrou com um nome, quando você sair, se você tomar essa decisão, você sai com a identidade. Aí vai mais um homem de Deus. Aí vai mais uma mulher de Deus. Tem alguém no nosso meio que gostaria? Você não precisa de muita força não, é só você fazer assim, ó. Oh, Jesus. Amém?
pouquinho. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Oh, glória. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela palavra desta noite, Pai. E eu te peço, Senhor, vai tocando nos corações, ó Pai. Vai mudando, Senhor, os pensamentos, ó Pai. Vai mudando, Senhor, as atitudes, ó Pai, aleluia. Oh, Senhor, que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, regozijando, Senhor, na Tua presença, Papai. E que o grande amor de Deus e a paz do Senhor Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja nesta noite. E desde agora e para todo sempre, a igreja alegre comigo diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e até domingo. Boom.